Olá, pessoas, sejam todos bem-vindos. Eu sou o Felipe Chicarino e este é o Metrópoles Possíveis, podcast que é produzido e dirigido pelo Observatório das Metrópoles, que funciona aqui no IJSN. E a temática de hoje é uma temática muito importante, muito sensível. A gente vai falar de transição demográfica e pessoa idosa. Tem a ver com todo mundo, porque se você não é idoso, pode ter certeza que se o Papai do Céu ajudar, você vai chegar lá. Aí sim, você também vai fazer parte disso. Aliás, a gente já faz parte disso. Então, esse episódio é para você que, assim como eu, vai chegar lá e a gente precisa saber quais são as políticas públicas que a gente precisa ter para as pessoas idosas que estão aí nesse rolê metropolitano. Só que eu não consigo tocar isso aqui sozinho, tocar esse assunto tão importante, tão sensível para Metrópole Capixaba. E por isso eu tenho aqui na mesa 3 convidados, pesquisadores, professores, pessoas que entendem tudo dessa temática de transição demográfica e também pessoa idosa. Eu tenho aqui a Isabela, a professora Daniela e também o Tiago. Vou começar aqui pela Isabela. Isabela, por favor, se apresenta, comenta um bocadinho quem é você, o que você faz aqui no IJSN e muito obrigado pela sua presença aqui para essa discussão tão importante e sensível para falar de pessoa idosa. Olá, pessoal. Então, eu sou a Isabela Muniz, pesquisadora aqui no Instituto Jones Santos Neves. Minha formação é arquiteta urbanista, graduada pela Universidade Federal do Espírito Santo e pós-graduada com doutorado na Universidade de São Paulo. Eu venho desenvolvendo aqui no IJSN uma pesquisa sobre a questão do envelhecimento e em todas as dimensões, né? E a gente vai falar um pouco sobre isso, porque a pessoa idosa, nós vimos que o censo foi a fotografia, mostrou muito bem esses dados de como o país está envelhecendo, né? Entrou mesmo na transição demográfica. Então, nós vamos falar desse assunto e bater um papo aqui com os demais pesquisadores. Obrigado, Isabela. Daqui a pouco a gente dá uma provocada aí. Professora Daniela Bonato. Professora, seja muito bem-vinda. Professora Daniela, que é da Universidade Federal do Espírito Santo, da UFES. Aqui, antes da gente começar a gravar, já sei que é Piracicabana, assim como meu pai, que mora lá também no interior de São Paulo. Professora, seja muito bem-vinda. É muito bom te ter aqui para a gente fazer essa prosa. Eu queria que você se apresentasse um pouquinho. Estou chamando de você porque ela já autorizou, tá, gente? Queria que você se apresentasse um pouco. Quem é você? O que você faz? E qual é a relação do seu trabalho com a pessoa idosa? Bem-vinda. Obrigada, Felipe. Eu me chamo Daniela Bonato. Eu sou graduada em Arquitetura e Urbanismo pelo IAU, Instituto de Arquitetura e Urbanismo da USP em São Carlos. Fiz mestrado em Engenharia Urbana em São Carlos também, na UFSCar, o doutorado em Planejamento Urbano e Regional. E eu acho que uma coisa que me marcou foi que o doutorado foi no Rio de Janeiro e o meu foco de estudo foi em municípios e cidades saudáveis, comunidades saudáveis. E trabalhei por 10 anos com uma ONG que tratava da promoção da saúde. Então, a gente discutia políticas públicas com esse foco da promoção da saúde, e isso me marcou de uma maneira bastante importante, que eu acho que foi se refletindo ao longo do trabalho como professora e pesquisadora. Atualmente, eu também sou professora na graduação e na pós-graduação em Arquitetura e Urbanismo e numa especialização em cidades inteligentes. E eu pesquiso sempre nessa área de espaços públicos, de sustentabilidade urbana, de qualidade de vida, sempre pelo viés do espaço público, que media tanto a mobilidade urbana quanto sistemas de espaços livres, áreas verdes. Então, meu foco o trabalho de um modo um pouco mais aberto no leque de pesquisa. Mas eu acho que, basicamente, me convidaram para essa conversa por causa do pós-doutorado, que foi em 2021, na Universidade do Porto, que foi sobre envelhecimento ativo, cidades amigas do idoso. E aí eu fiz um estudo mais específico para o centro de Vitória, tratando o índice de caminhabilidade do idoso. Vamos falar muito sobre isso também. Queria que você compartilhasse depois, aos poucos, aqui um pouco da sua pesquisa, um pouco dessa sua experiência na área. E na minha frente aqui, corintiano,
Tudo bem, Tiago? Seja bem-vindo, Tiago Guadalupe. É legal que a gente fale aqui que nesse episódio a gente vai falar da população idosa, de números do censo, nós vamos falar de saúde, nós vamos falar de mobilidade e acessibilidade e vamos falar também de segurança pública. Por isso a presença do Tiago aqui, que é do Observatório de Segurança aqui do IJSN. Tiago, por favor, se apresente e comenta um bocadinho sobre o seu trabalho aqui no Observatório. Um trabalho tão importante que é aí monitorar a segurança pública na região metropolitana. Obrigado pela sua presença, seja bem-vindo, Tiago. É isso. Então, Tiago Guadalupe, meu nome. Minha formação, sou cientista social, com mestrado em Sociologia da Violência e Criminalidade, lá na UFMG, e agora doutor em Política Social aqui pela UFES. No Observatório da Segurança Cidadã, a gente vem trabalhando diversos projetos, pesquisas que, de certa forma, vão cruzar com a temática da transição demográfica, da pessoa idosa, e acho que a principal fonte assim, para esse debate é que no primeiro ano do Anuário Estadual de Segurança Pública, em que sai um capítulo sobre a violência contra os idosos, Então, a gente participa da elaboração desse anuário estadual junto com a CESP e tivemos também a colaboração da Coordenação de Estudos Sociais aqui do Instituto Jones, junto com o Observatório, nesse capítulo do segundo Anuário Estadual de Segurança Pública, que saiu esse ano. É uma fonte importante, além da própria pesquisa de vitimização também, que está em campo, e trabalha com a questão da sensação de segurança e qualidade de vida, também muito importante em relação a essa população. Felipe, pois não, Isabela? Eu só gostaria de complementar e até fazer publicizar, que eu participo aqui do Instituto Jones na coordenação de estudos territoriais. E eu já havia participado com algumas pesquisas, também ancorada na coordenação de estudos sociais, juntamente, alguns cadernos foram juntos com a estudos territoriais sobre a juventude. O caderno da juventude, ele está no site do Instituto, com várias temáticas, e eu participei de duas, uma sobre mobilidade e outra sobre espaço público, que é nosso foco também na nossa coordenação. E aí, qual foi o insight assim, para pensar no idoso? Gente, nós estamos trabalhando a juventude, mas a gente tem que ter aquele olhar também para o idoso. E aí eu comecei a pesquisar sobre essa questão da pessoa idosa em várias dimensões, tanto que o caderno que foi publicado ano passado, que está no site do Instituto, Panorama do Idoso no Espírito Santo, ele vai trabalhar as diversas temáticas transversais da pessoa idosa, desde qual a sua representação social, passando pela questão da legislação, a parte de segurança. Então, tem um pouco de tudo ali, assim, um grande guarda-chuva. Mas a gente ficou esperando sair os dados do censo de 2022, porque aqui no Jones a gente tabula todos esses dados, que são provenientes do censo. E aí, quando veio a questão da população, ficou bem explícito como o país está envelhecendo, e rapidamente. Nem me fala, Isabela, tô com meu óculos multifocal aqui, tá recém... Não, eu já cheguei lá também. Está envelhecendo e eu posso provar que o óculos multifocal... E exatamente que você já começou a falar dessa transição, já queria que você ficasse com a palavra. Primeiro, transição demográfica quer dizer que a gente está ficando mais velho, ou seja, a gente vai ter mais pessoas velhas do que de costume. Explica um pouco o que é essa transição e o que esses dados do IBGE traz para a gente de raio-x dessa população brasileira. O bom de trabalhar com os dados do censo, do IBGE, porque são os dados oficiais, que todas as pesquisas trabalham, e ela coloca o raio-x, meio fotografia de como está o país, em termos de população, mercado, enfim. A gente percebeu que a população não cresceu, a população geral do Brasil ela não cresceu tanto, inclusive em relação a 2010, foi 0,5% esse crescimento geral da população. Só que a população, vale dizer aqui, o que a gente considera na legislação brasileira o que é uma pessoa idosa. Na legislação brasileira, pelo Estatuto da Cidade, é considerado pessoa idosa aquela de 60 anos ou mais. Sendo que também, pela legislação, por exemplo, se pensar a nível internacional, essa faixa etária muda.
Por exemplo, na Europa é considerada uma pessoa idosa com 65 ou mais. Então, até para aposentadoria é na idade de 65. Então, essa legislação para o Brasil, por questões, eu acho também, de desigualdade social, né, que as pessoas com menor renda, ela não vai ter a mesma, talvez, autonomia do que no país mais rico, né? E, enfim, então essa legislação ela altera conforme o território. Nós temos também, como o nosso país é um país continental, há também heterogeneidade nessas faixas de idosos, tanto regionais, por exemplo, no norte, no sul e sudeste é a maior concentração de idosos, porque também tem uma maior expectativa de vida, mais acesso à saúde, é diferente do que no norte, é menor número de pessoas idosas. Enfim, no Brasil, nós tivemos um índice de envelhecimento. O que seria o índice de envelhecimento? É você pegar toda a população com faixa etária, no caso, o IBGE, o censo considerou de 65 ou mais, para poder ter uma comparabilidade com os países desenvolvidos, né, que considera 65, e divide pela faixa etária de 0 a 14, que são as crianças, aí você vai ter esse índice. Então, o Brasil está com um índice de 55, sendo que o Espírito Santo ficou acima, com um índice de envelhecimento maior, que 58. Então, ele está em 6º lugar entre todos os estados federados com o maior índice de envelhecimento. Então, o que isso nos mostra? Que a gente tem que estar atento para a política pública, para o futuro, a gente poder estar... Futuro não, agora, né? A gente já está pensando como que a gente vai trabalhar todos os serviços de atendimento, de acolhimento, mercado de trabalho, enfim, porque a gente sabe que também a demografia está diretamente relacionada com a economia, né? Porque há também a questão que até alguns demógrafos de referência do Brasil, como Fernando Fernandes e outros, Zé Eustáquio Alves, falam sobre essa questão do bônus demográfico, que o Brasil já está praticamente acabando a questão do bônus, né? Porque ele começou lá nos anos 70 e está terminando por agora, nos anos 2022, e talvez tenha mais apenas uns 10 ou 15 anos desse bônus. O que seria esse bônus demográfico? Quando você tem uma população ativa maior na base da pirâmide, que pode, de certa forma, produzir para amparar e sustentar as crianças, né, de 0 a 14 que não têm condição, né, de trabalho, e os mais velhos também. Só que esse bônus, essa pirâmide, está se invertendo, né? Ela está diminuindo a sua e aumentando na faixa superior. Então, está tendo uma inversão piramidal na faixa etária que pode vir a comprometer várias questões da economia, do atendimento, da saúde, da mobilidade. Então, acho que agora o poder público, os governantes, mesmo a rede privada, tem que estar atenta a quais políticas públicas a gente está desenvolvendo para atender essa faixa etária que só cresce. O professor, é isso, professora, e na sua visão, quais são as principais mudanças provocadas ou que vão ser provocadas com essa transição demográfica, né? Ou seja, com o país envelhecendo mais, de forma mais rápida, o que você consegue enxergar a curto, a médio e a longo prazo relacionado a isso? Então, tem vários impactos em diversas políticas públicas, porque, na verdade, a gente está falando de pessoas, né? Então, de pessoas precisam de políticas diversas, de áreas diversas, independente da sua faixa etária. Mas aí, quando a gente tem um grupo de uma faixa etária específico despontando, vai demandar uma adaptação também a isso, né? Então, a gente ficou por muito tempo, nas políticas públicas no geral, preocupados com a alfabetização. Enquanto o país está com a taxa de crescimento vegetativo alta, muita criança, né, nascendo, e o Brasil precisou, nas últimas décadas, cuidar do saneamento para diminuir mortes por doenças hídricas, né, mortes por conta dessas condições, para
colocar crianças e adolescentes na escola, então toda a preocupação com políticas de educação para redução do analfabetismo, para a permanência de crianças e adolescentes na escola, né? Isso durou muito tempo e parece que a gente ficou com esse olhar só, inclusive no próprio ensino de arquitetura e urbanismo. Então, quando a gente começa a perceber, já há mais de 10 anos, é que agora está muito evidente essa transição, mas a gente começa a perceber que certas faixas etárias não têm políticas adequadas, a pessoa idosa ela era atendida em políticas específicas de saúde, né, centros específicos, mas tem uma vasta diversidade de necessidades. Então, quando a população vai envelhecendo mais, tendo uma longevidade, isso, por um lado, aliás, isso, por um lado, não. Isso é sempre muito positivo, mas, por um lado, é resultado desse investimento em condições de vida, em saneamento, né? E melhoria de outros serviços, melhoria da saúde, do acompanhamento à saúde, melhoria, de um modo geral, das condições de vida, a gente vai tendo pessoas vivendo mais e, por outro lado, vai tendo pessoas demandando situações que amparem um envelhecimento que envolve, com certeza, alguma perda de capacidades físicas ou cognitivas. Só que isso tudo pode ser retardado, pode ser atrasado, pode ser amenizado com um bom ambiente urbano. Então, se a gente tem uma cidade que seja amigável ao envelhecimento, não é só amigável à pessoa idosa, porque, como você falou, nós somos as pessoas idosas de amanhã, então a gente já é um idoso em potencial. E uma pessoa idosa, que também não é um grupo uniforme, né? Mas o que se discute no campo da saúde e do planejamento urbano, a ideia de cidades amigas do idoso ou do envelhecimento ativo, é de adaptar a cidade para uma necessidade mais específica de populações com idade mais avançada. Que, então, tanto tem o idoso jovem, que seria esse até de 60 a 80 anos, se eu não estou enganada, e o idoso mais longevo, ou 85. Já é esse idoso que já tem uma idade mais... A pessoa idosa com idade mais avançada que tem necessidades mais específicas. Só assim, dentro do contexto que ela está falando, eu estava vendo um índice também que aumentou muito essa população mais super idosa, que eles falam que acima de 80... Acho que 24 mil centenários. Super idosos. Já tem 24 mil já. 24 mil centenários, um dado assim de Vitória é uma das capitais que mais tem idosos que acima de 100. Tem. E aí tem uma coisa que é um olhar sobre o serviço de saúde, mas não essa saúde do tratamento da doença ou da prevenção, que isso já são coisas incorporadas, mas da promoção da saúde urbana. A saúde tem tudo a ver com a qualidade de vida, com as condições de vida. Renda é um aspecto importante, você falou da questão econômica, mas tem outras questões do ambiente urbano que, se elas estiverem presentes, se a gente tiver um ambiente urbano com qualidade, as pessoas vão envelhecer fisicamente, cognitivamente, mais lentamente, porque elas não vão estar sujeitas a condições vulneráveis. É muito diferente uma pessoa envelhecer numa comunidade onde faltam políticas, falta infraestrutura urbana, falta presença, falta o Estado, falta mobilidade urbana, e ela uma região de morro, só a topografia já dificulta, né? Você subir e descer a escadaria. De você viver numa comunidade ou num bairro que tem proximidade com praça, com espaço público, com atividades ao ar livre, com atividades de sociabilidade. Então, tem essa adaptação do espaço urbano para pessoas que vão perder a mobilidade, que a gente pode ter isso ao longo da vida, não precisa ser só mais velho. Se eu quebrar o pé, ou se eu tiver muito acima do peso, ou se eu tiver... grávida no final da gravidez, ou se eu tiver com uma criança pequena, um carrinho de compras, um carrinho de bebê. Então, a mobilidade urbana é uma das coisas que mais tem relação com a velhice, não só pelo caminhar, pela mobilidade em si, mas pelo acesso à cidade. E outra questão que também tem muita importância, que envolve o aspecto econômico, mas políticas de cuidado,
que é uma atividade não reconhecida, que antigamente a gente falava só do cuidado da criança pequena, mas não, o cuidado dessas pessoas que vão envelhecendo, e políticas de habitação, de instituições de longa permanência, ou também de políticas de acesso habitacional facilitado, que a gente até tem já incorporado, né, nas políticas de financiamento habitacional, uma priorização para pessoas acima de 60 anos, mas não para pessoas em vulnerabilidade que não teriam como pagar. Então, a gente tem algumas iniciativas de moradia exclusiva para idosos, ou então instituições de longa permanência para pessoas que não tenham condição de vida autônoma. Porque isso é algo que pode acontecer, né? Só queria trazer o Tiago para a prosa e perguntar. Tiago, eu estou ouvindo as duas especialistas aqui, estou pensando. A gente teve recentemente divulgado o Anuário Estadual de Segurança. E ali um dado, no dia do lançamento, me chamou a atenção, que foi o aumento da violência contra os idosos. Ou seja, se a gente tem mais idosos, a gente tem mais violências, a gente pode dizer que isso está ligado? De alguma forma? Também. Tem uma questão importante, e diz respeito a essa questão também da ampliação das políticas para os idosos, que a gente está falando de registro de ocorrência, de aumento desse registro ou de aumento da violência, né? A gente tem que ter sempre esse cuidado na segurança, porque o Espírito Santo hoje tem uma delegacia especializada para o idoso. Uma delegacia especializada para o idoso no estado do Espírito Santo. E nessa delegacia está concentrado cerca de 30%, um pouco menos, 26% a 30% das ocorrências totais no ano, né? Ou seja, a gente está falando em qualidade de vida, em acesso a políticas, isso a gente tem que incluir a confiança nas instituições, né? Quando a gente tem toda uma política, né, de você registrar a ocorrência e não deixar que dentro de casa você seja ameaçado, abusado. A gente fala isso muito em relação à violência contra mulheres, né? Que você vai ter uma estatística, às vezes, assim, mais forte, num nível muito radical do feminicídio. Mas antes disso, dentro de casa, já aconteceu muita coisa. E é muito similar à questão do idoso, né? Porque quando você pega a caracterização da violência contra o idoso, ela acontece quase 70% dos casos dentro de casa, né? De dia, de manhã, de tarde, não é uma coisa que acontece de madrugada, acontece durante o dia, dentro de casa. E aí, será que, né, o Espírito Santo, pensando aqui nas políticas públicas, já não deveria ter mais de uma delegacia especializada, né, nessa área? Já é porque se eu confio, se é uma delegacia especializada naquilo, esse número pode até aumentar. Mas essa violência já existia antes, só não estava registrado, estava subnotificado, né? Então é melhor que a gente tenha esse número, mas que a gente possa acompanhar com as políticas públicas e cuidar disso, do que você não ter o registro, né? Então por isso que eu sempre falo, será que é a violência que está aumentando, ou tem toda uma política agora que dá mais confiança e acesso ao idoso de sair de casa e ir para uma delegacia e registrar que está sendo ameaçado, que está sendo abusado, até chegar num nível também de violência física, né, e de violências fatais, né? Mas normalmente começa aí, nessa violência psicológica dentro de casa, né? E pegando o que o Tiago falou da questão da violência contra o idoso, como jornalista eu cobri a pandemia e era impressionante como a morte dos idosos era relativizada. A primeira pergunta que me fazia, mas quantos anos tinha? Se era idoso, tá de boa. E calma aí, se a gente está indo para um caminho onde boa parte da população brasileira vai ser composta de idosos, calma aí. Então, quer dizer, a gente não pode relativizar ou simplesmente, né, deixa para lá, porque a pessoa é idosa, né? Então, eu queria falar de saúde. A gente tem aí, você falou da política do cuidado. A gente não vai ter uma safra de idosos marombados, crossfiteiros, sem pressão alta, sem diabetes, sem essas comorbidades. Não, a gente vai continuar tendo idosos com doenças de idosos. Então, e a gente precisa falar sobre isso porque políticas públicas voltadas para o idoso dentro da área da saúde pública precisam ser desenvolvidas, até mesmo, por exemplo, dependendo do hospital, já atrela a internação do idoso com a presença de um acompanhante. E se esse idoso não tem filho? E se esse idoso não tem condições de pagar por um acompanhante? Joguei a treta na mesa aí, vocês se virem agora. Felipe, só falando que ela falou da questão
da habitação, eu fiquei pensando assim, na questão que hoje se fala tanto, né, do risco climático, que a gente tem que estar atenta também nessa mudança climática. E aí eu fiquei pensando na política pública de mapear em termos de ondas de calor, onde está essa população idosa e esses acessos, por exemplo, porque a gente tem uma heterogeneidade né, de pessoas pela desigualdade mesmo. Então, tem pessoas idosas morando em morros, em áreas alagadiças. Então, não seria interessante também como que estão essas pessoas, esse conforto, né? Estão habitando em áreas de risco? Então, tem essa possibilidade de mapear essas pessoas idosas e pensar numa política pública. E na questão da segurança também, eu ia comentar que teve uma delegada numa conversa que é acho que Delegacia Especializada do Idoso, ela falou uma questão que tem uma certa hierarquia do tipo de violência que realmente ocorre muito comumente pelo próprio membro da família, né? Às vezes um filho, um genro, uma nora. E aí começa primeiro com uma violência psicológica, depois pode partir para o abandono mesmo, ou negligência, e a questão da própria violência patrimonial e financeira, né, Tiago? Que ocorre bastante em termos de pressão psicológica, a pessoa que às vezes ele é a âncora da família em termos de renda e é pressionado e aí acaba tendo essa violência também financeira, até chegar à violência física, que é o último patamar. E segundo a delegada, no registro da delegacia, acho que aumentou 26%, de um ano de 23 para 24. Ela relatou, né? muito esses casos, né, dessas ameaças e chantagens emocionais, né, de não ver os netos e em troca, né, de uma ajuda financeira, ajuda entre aspas, né, de uma extorsão financeira e tal. Então isso é uma coisa, como eu estava falando, é difícil de você monitorar, né, que acontece dentro de casa, né. Você ia falar alguma coisa da saúde, professora? Você fica à vontade. Que a gente não vai ter idosos marombados, né? Crossfiteiros. Se depender de mim, não vai ter mesmo. De mim também não. Embora eu ame atividade física, é muito difícil a gente conseguir manter, né, a frequência que a Organização Mundial da Saúde pede. Mas tem umas coisas que são interessantes. Uma coisa que me chama a atenção quando estava fazendo o estudo do pós-doutorado, que aí o foco era na mobilidade de idosos, caminhabilidade de idosos, um dos trabalhos que eu li foi super interessante, que tem muitos estudos que são feitos, a maioria desses de saúde são por percepção, a maioria não, depende do foco, mas os de caminhabilidade. A percepção da pessoa sobre a sua própria saúde. Você falou de sensação de segurança, e depois eu vou fazer um comentário, se der uma brecha. Mas, assim, eu caminho, faço atividade física, pergunta, você se sente bem? Como é que você se sente depois de tal prática? Ou como é que você se sente em relação à sua saúde? Perguntam isso, por exemplo, para pessoas que moram em bairros que têm praça, ou então para pessoas que moram em bairros que são arborizados. Coincide que a impressão sobre a saúde costuma ser maior nesses bairros em que tem uma estrutura urbana mais adequada. Isso é uma questão subjetiva. Mas aí eu me deparei com um estudo que era alguém discutindo, na época da Covid, era um professor, acho que era espanhol. Eles fizeram um estudo com um negócio que eles chamam de acelerômetro, que é um aparelho que você acopla no corpo humano que vai medir todas as suas seu funcionamento, sua pressão, as suas taxas, o seu metabolismo. E aí eles observaram que qualquer atividade, qualquer passo, mesmo dentro de casa, atividade leve, que não é essa que recomendo que a gente faça, que é atividade média moderada, que é uma caminhada mais puxada, ou andar de bicicleta, ou correr, ou sei lá o quê. Não é essa. Eles botaram acelerômetro na pessoa durante horas, por muito tempo, e aí eles não precisavam da opinião, eles viam os dados, e eles observaram que qualquer passo dentro de casa, seja levantar para pegar um controle da TV, ou seja levantar para ir varrer a casa ou para pegar um copo de água na cozinha,
cada passo dado, o título do artigo era mais ou menos isso, cada passo dado impacta na saúde e pode salvar a vida, porque eles aí analisavam com as pessoas que estavam acamadas. Então, os idosos, quanto mais tempo, que a maioria era idosos, né, que ficavam acamados nessa época da Covid, quanto mais dias, maior a perda de massa muscular e mais difícil era quando eles saíam, tinha que reaprender a andar. Então, assim, o dano era muito rápido. Então, assim, esse estudo foi legal porque eles concluíam que o impacto é muito maior do que se pensava. Era muito maior. Então, isso já é um estímulo para a gente. Qualquer ponto que você desce antes do seu trajeto do ônibus ou qualquer quadra que você caminhe vai ter um impacto. Como tem outros estudos que mostram, comparando cobrador de ônibus com motorista, e é o motorista que fica mais sentado, ele tem taxas muito piores de saúde do que o do cobrador, que muitas vezes trabalhava em pé ou saía mais. Olha que interessante. Então, a gente não tem noção, mas aí só para eu concluir, por que eu peguei esse gancho? Porque você falou que a gente não vai ter idosos marombados, né? E aí também o tipo de doença que a gente vai ter com a idade também está mudando no Brasil, por conta desse envelhecimento, mas também por conta de infraestrutura. Então, é comum, você falou da diferença de idosos 60 ou idosos 65. Para a Organização Mundial de Saúde, está realmente tá relacionado às condições de vida. Então, para países desenvolvidos, é 65, porque a vida deles é mais fácil do que para a população que é mais pobre, que vive em condições mais... Pega uma pessoa que trabalha na roça e uma pessoa que trabalha na cidade. Só para contribuir com a sua reflexão, rosto. professora, eu tive recentemente fazendo um trabalho jornalístico no sertão do Brasil. Eu conheci no Piauí um rapaz, falo rapaz porque ele tem a mesma idade que eu, mas você vai ver ele fisicamente, parece que ele tem 70. Nossa. Mas é o cara que todo dia vai no açude buscar água, é o cara que consome água com sal, é o cara que tem pressão alta, é o cara que está cheio de problema de saúde, problema renal. O sol também, o sol. né? Então, é algo subjetivo, porque no sertão a demografia é diferente. Porque essa galera é sofrida. Tem gente que acha que morar no campo é bucólico, Vive que é positivo. menos. Não, se você depender disso pro seu trabalho, vai ser muito sofrido. E aí eu acho que também traz, é só um gancho, porque eu não posso ficar quieta. Também tentaram tirar a aposentadoria rural, né? Então, assim, Sim. a pessoa do campo, ela tem menos condições de sobreviver na velhice e ela precisa de mais cuidados. É diferente da velhice na cidade. Porque é diferente. Não, porque as condições de vida, a equidade depende de considerar o contexto. Mas aí, em relação às mortes, nos países desenvolvidos, as mortes estão mais ligadas a um padrão de vida diferente. Então, doenças crônicas não transmissíveis, que são as doenças de obesidade, as que vêm do sedentarismo, cânceres, que também tem a ver com alimentação, diabetes. Pressão alta, diabetes, aquela do tipo 2, que é que você... Se eu não tenho, é 2. Aquela que você não é uma genética, você adquire. E no Brasil, em outras situações de menos desenvolvimento, menor padrão de vida, estava muito mais ligada a mortes de criança, morria mais criança do que idosos. Mortes prematuras, mortes ligadas à falta de saneamento e tudo mais. O Brasil está fazendo essa transição. E a gente está começando a morrer mais por essas doenças crônicas não transmissíveis, que são doenças que o professor Paulo Saldiva, que é um professor da USP, que é ligado à questão médico, urbana, assim. ele tem um livro que chama Saúde Urbana, e ele discute bastante isso, e nas pesquisas são doenças de estilo de vida. Então, faz toda a diferença se eu consigo caminhar para o meu trabalho, ou ir de bicicleta para o meu trabalho, ou ir de transporte público, porque eu vou andar para pegar o ônibus e vou andar para sair. Se eu vou de carro, meu filho, desculpa, você está no conforto, mas você vai sentir no seu corpo a diferença que você vai ter, que é bem diferente se você estivesse usando algum modo ativo. Então, as doenças que a gente enfrenta têm a ver com o estilo de vida. O ambiente urbano ele é capaz de auxiliar um envelhecimento melhor para todos nós, mais saudável. E alimentação. Eu estava lendo algum artigo essa semana de um especialista, esqueci o nome dele agora, mas ele chamando a atenção de que a gente tem que tratar
os alimentos processados da mesma forma que a gente trata o cigarro. Drogas. Uhum. E quando a gente vê que boa parte dos idosos vive de salário mínimo, essa galera não vai comer bem. Essa galera não vai comer uma comida, uma alimentação saudável, porque isso é custoso. Então, o que é mais barato? O alimento processado. Então, uma outra treta, um outro problema em cima do que você está falando. Né? Do estilo de vida. São doenças que não são doenças hereditárias, são doenças provocadas mesmo pelo sedentarismo, pela má alimentação. Mas eu acho também que, tipo, a população que está chegando agora na faixa de 60, ele já tem uma certa consciência dessa questão corporal, de exercício, porque é a minha geração que está chegando. Então, a gente tem uma certa... Não os mais idosos, acima de 80, mas eu acho que para frente já vai ter essa questão da saúde mais em foco. Mas realmente tem uma diferença em relação àquela questão que eu sempre falo, territorial, né? Se for uma população mais idosa em áreas mais vulneráveis e mais carentes, tem toda uma diferença, né, em termos de política pública. E, enfim. Felipe, eu posso... porque assim, eu faço meia-culpa que eu quero... Não é meia-culpa, mas assim, eu quero só esclarecer algo que eu falei. Eu usei o termo estilo de vida, que é um termo que é utilizado no campo da saúde e da promoção da saúde. Lá nos anos 70, o ministro de Saúde do Canadá, ele vai estudar as causas de maior prevalência de morte, adoecimento e morte dos canadenses, que é um padrão, né, de saúde muito outro, e lá também se morre. E aí ele foi lá nos anos 70 estudar, e ele observou que assim, a promoção de saúde, a saúde fala assim, que tem 4 campos que determinam as condições de saúde de um indivíduo e de uma coletividade. Parte é de condicionante genético. Eles só são 4 causas. Então, assim, como se fosse 1/4 da responsabilidade é influenciado pelas condições genéticas da pessoa. Alguma tendência... Especialmente diabetes, né? É muito genético. Tipo 1. A tipo 2, não. Daí a segunda forma campo de atuação da saúde também, e que influencia as doenças, tem a ver com o ambiente. Então, a genética, a pessoa não tem capacidade de interferir, a genética é dada. O ambiente em que ela vive... Isso, ela tem possibilidade em termos. Por quê? Porque eu vou escolher onde eu moro, mas, na verdade, a gente sabe que acesso à cidade tem a ver com poder de compra. Então, eu vou morar onde me é possível morar. Então, quanto mais desigual a cidade é, mais desigual vai ser a saúde das pessoas. Quanto mais igual e melhor afetado a infraestrutura, serviço e tudo mais, menos desigualdades a gente vai ter. De um modo geral, mas na saúde, com certeza. Então, o ambiente, ela tem... parcial capacidade de controle. Outro é o sistema de tratamento em saúde, toda a infraestrutura, ela interfere, sim, na saúde individual coletiva, isso é dado pelo Estado, né? Ela também não tem ingerência direta. E o que chama de estilo de vida, que seriam essas escolhas. E por que eu estou pondo entre aspas, né? Eu acho feio fazer isso e no final a gente fica repetindo. Porque estilo de vida não é só uma questão de consciência, né? Que, de fato, isso muda, né? E eu acho que, em relação à própria consciência do que é considerado violência ou não, eu acho que conhecer melhor, né, o que é classificação de violência vai levar a um maior registro. Mas tem a ver com a possibilidade de escolha. E a possibilidade de escolha tem a ver com oferta. E oferta tem a ver com território, tem a ver com a localidade, tem a ver com a vontade política. Então, ela varia conforme cidade. Você pode pegar uma área pobre numa cidade e em outra e comparar que não vão ser iguais, dentro de uma mesma cidade, porque as políticas públicas não têm um olhar igual. Por isso que não dá para dividir orçamento de forma igual para os lugares distintos da cidade. Por isso que igualdade não é a mesma coisa que equidade. Por isso que o pessoal da saúde fala em equidade há muito, muito tempo, que é tratar os diferentes no sentido de necessidades diferentes, de forma diferente, de modo a reduzir as disparidades. Então, é isso, estilo de vida. Eu consigo fazer uma alimentação saudável? Se eu não tiver uma produção de alimentos fácil, eu não vou ter, mesmo se eu tiver uma renda alta. Então, hoje em dia, a gente consegue ter feirinha de orgânico, que vem o pessoal na UFSTEM, vem o pessoal do interior, tem alguns produtores rurais que vêm para algumas feiras de bairro e tal, mas também não é acessível financeiramente. Agora, se eu tiver uma horta comunitária,
que não seja largada para a população, mas que tenha assessoria da prefeitura. Isso, como política, isso vai ajudar na qualidade ambiental, na infiltração da água, na umidade do lugar, na beleza, na sociabilidade, na inserção de uma atividade que desestressa e no acesso mais barato ao alimento. A gente tem um país que tem insegurança alimentar. Então, a pessoa tem de verdade condição de escolher, é um estilo de vida. Eu consigo ir. Quem não vai trabalhar de bicicleta porque não quer, porque é preguiçoso, ou porque não tem ciclovia perto e ele está arriscado a morrer no trânsito, porque morre, né? A gente vê que morre. Ou porque ele não tem uma bicicleta, não tem condição, ou porque ele mora longe. Quem tem menos renda vai morar mais longe e não vai ter tempo de fazer atividade física. Então, não são escolhas. Era só isso que eu... Não são exatamente escolhas. Tem sim um pouco de escolha, um pouco não é. A professora já está falando um pouco de política pública em termos de segurança alimentar, que já é uma proposta, né, para se pensar já nas cidades. Preciso deixar claro, esse podcast tem essa responsabilidade de que política pública não é só academia popular na praça para idoso, isso vai muito além. Você falou de bicicleta, professor, eu quero jogar a pauta da mobilidade aqui e pegar dois exemplos que eu vejo todo santo dia aqui na porta do Instituto. O primeiro deles, o sinal para poder atravessar, o semáforo para poder atravessar. Aquele tempo é insano para o idoso. Eu tenho que correr. Imagina um idoso. Não só para o idoso, né? Acho que tem que ser pensado para todos. Mas já que a gente está falando da pessoa idosa, assim, é insano. E outra coisa que tem me preocupado demais é o número de bicicleta elétrica na rua passando nas calçadas. Calçadas é lugar de pedestre, lugar de bicicleta na ciclovia. Agora, quando você pega uma bicicleta que pode chegar a 40, 50 km por hora, coloca um adolescente ali em cima, qualquer outra pessoa que não tenha responsabilidade, com essa quantidade de idoso aqui em Beto Ferreira, tem muito idoso passeando para lá, para cá, com o cachorro. Está gerando conflito muito grande. Eu queria ouvir de vocês qual é o risco disso, porque isso me deixa muito preocupado. Essa falta de preocupação. Parece que vai ter uma legislação específica para essas bicicletas elétricas, porque realmente está gerando esse conflito. Porque eles andam tanto nas calçadas como nas ruas, e aí a pessoa que está dirigindo o automóvel não sabe como é que vai ser essa relação da bicicleta, e também quando eles vão para a calçada, eles se sentem muitas vezes prioridades, né? E não tem como, né, professor? Mas parece que em ano que vem vai vir uma legislação mais. Pensar em mobilidade urbana e não colocar nesse bolo a pessoa idosa. Não pensar, não contemplar nessa política de mobilidade a pessoa idosa. E é né? quem mais vai ficar isolado. Sim, na época do pós-doutorado foi interessante porque assim, eu nunca tive o foco em idoso especificamente. Eu sempre falava em cidades para todos e na época da pandemia me convidaram para falar sobre mobilidade urbana e mulheres. E eu mesma coisa, falei, nossa, mas eu sempre pensei que devia ser para todos, não para mulheres, né? E quando você vai ver os dados de mobilidade idosos, mobilidade e mulheres, você vê que de fato tem uma vulnerabilidade maior. Então, mulheres têm várias questões que estão influenciadas, estão ligadas a, inclusive, o medo, a sensação de insegurança. Mas, em relação à pessoa idosa, os estudos da área de saúde mostram que quanto menos adaptado o ambiente urbano é para a atividade da pessoa idosa fora de casa, maiores as chances dela se tornar reclusa. Então, assim, não é só o semáforo, mas uma calçada desnivelada, a falta de rampa, porque muitas vezes a pessoa vai precisar andar com muleta ou vai precisar, em algum momento, de cadeira de rodas. Mas isso, em qualquer fase da vida, a gente pode estar numa situação dessa. Gera um pânico vai gerar uma... Vai cair. Então, assim, tem um estudo, que é o estudo longitudinal da saúde do idoso, que tem vários países que fizeram no Brasil. Por que é longitudinal? Porque eles acompanham as pessoas ao longo da vida. Então, vão vendo transformação. Aquelas mesmas pessoas. Isso é muito legal, porque você vai vendo essa evolução, que condições de saúde que vão se alterando, enfim. Metade da população tem medo de atravessar a rua porque tem medo de cair na calçada ou tem medo de atravessar mesmo. E o medo de atravessar tem a ver
com essa velocidade dos carros e com o semáforo também, que não dá possibilidade de passar. Então, essa coisa do tempo, o tempo de semáforo é regulado pela velocidade média do passo humano, tantos metros por segundo, que é calculado com a média, que normalmente é planejado por um homem com condição de saúde. Crossfiteiro. Já é homem, aí pega um crossfiteiro e manda ele atravessar. Já tem a perna mais comprida, já anda mais rápido que mulher. Ele possivelmente não vai estar com um carrinho, com uma criança pequena, ou assim, a pessoa mediana, que não existe. A média é média, e média mascara qualquer realidade. Então, você fala em vulnerabilidade, que podia ser criança, podia ser a pessoa idosa, você tratar as coisas com a complexidade que precisa. Então, é isso. Enquanto os semáforos estiverem voltados para uma média de um homem padrão, eles não vão atingir a necessidade do lugar. E o pior é que eles estão calibrados, no geral, nas cidades, e as médias de velocidade também variam conforme a cidade. Tem cidade que é mais generosa com pedestre, que é considerada uma subcategoria dentro da mobilidade. Tem outras que não. Então, o idoso anda mais devagar, a idosa mulher vai andar mais devagar também, normalmente. E as pessoas a gente perde estatura ao longo da idade, né? Vai achatando. Então, e vai ficando mais lento. Tudo vira um acumulado de coisas. Então, tem que calibrar para o pedestre, de modo geral, como você falou. E considerando que um bairro determinado tenha mais idosos, ali naqueles locais o semáforo deveria ser mais ajustado a esse público. É um bairro perto de uma saída de escola de infantil, também tem que ter um tempo mais lento. Então, isso é mudar o enfoque, que não pode ser para carros, tem que ser para pessoas. E para finalizar, em relação a bicicleta elétrica, né? Numa cidade muito quente como Vitória, até acho que faz sentido que a gente tenha um aumento desse tipo de meio de deslocamento, também, que é mais rápido, que é menos poluente. Que você se for bicicleta, menos. Que bicicleta é um transporte assistido, mas a gente tem visto aquelas motos elétricas, que é pior ainda, que é um trambolho, né? E aí desenvolve 50 km por hora. Então, assim, a gente não tem em Vitória uma legislação que proíba. E no mundo, eu acompanhei bastante quando surgiu aqui a legislação, isso também é controverso. Tem países que falam bicicleta elétrica só vai andar em ciclovia, tem outros que falam não pode andar em ciclovia, vai andar na rua junto com os carros, e os carros vão ter que respeitar. Então, tem controvérsias, depende de o que se quer priorizar. Normalmente, no Brasil, a nossa cultura prioriza o carro, a velocidade do carro, o pedestre não é priorizado, e aí tem esses conflitos. E o cara que anda, ou a pessoa, a mulher, a figura que anda de bicicleta, seja elétrica ou não, ou seja, a moto elétrica na calçada, ele está sinalizando que não tem um ambiente seguro para ele andar. Se tivesse a ciclovia, ou se tivesse a faixa de rolamento com respeito pelas pessoas, ele iria andar pela faixa de rolamento. Então, assim, tem muita coisa ainda para discutir sobre isso. E tem os patinetes, que aqui em Vitória não tem muito, porque retiraram, agora voltou, mas em Vila Velha já tem bastante. Eles acham que isso é política de mobilidade urbana. Mas o que vai ter de idoso atropelado... Também. Os prefeitos que entraram que vão assumir agora na região metropolitana precisam se abrir para isso, criar legislação, criar políticas públicas, Assembleia Legislativa. Você precisa se discutir sobre isso, criar legislações sobre isso, porque senão vai dar ruim. Fala, Tiagão. Não, só pegando um gancho nesse debate da mobilidade, e o que a gente já falou um pouco também sobre a vitimização, né, da pessoa idosa, né? Ou seja, se a gente cria uma cidade que é cada vez mais difícil essa mobilidade do idoso e ele tem que ficar mais fechado em casa, a chance da vitimização dele também vai aumentar, né? Como a gente falou, né? Ele vai ficar mais exposto, sem acesso ao ambiente fora de casa e mais propenso àquelas vitimizações. Sabe o que você falou? Né? Só para complementar, desculpa interromper, mas sobre essa sensação de... Não, ele ficar em casa, né? Ficar recluso. Essa mesma pesquisa longitudinal da saúde do idoso perguntava se eles sentiam a sua vizinhança segura ou não. E eu não lembro se era entre 25% e 30% não sentia segurança. Então, assim, ele já tem medo de cair dentro de casa, tem medo de cair na rua e sente que a vizinhança não é segura, tem medo de assalto. Então, assim, é muita coisa para levar essa pessoa, né, a ficar reclusa.
E ser vítima Felipe, é muito eu queria... importante essa coisa de mensurar a sensação, não só a ocorrência. Essa pesquisa inédita, né, de vitimização que está em campo agora, ela vai trazer isso, porque o registro da ocorrência na delegacia não tem isso, né? Mas essa pesquisa que vai, né, à casa das pessoas, conversar com elas, você vai entender coisas que foram faladas aqui. Qual que é a sensação delas de segurança, insegurança e o que elas entendem por violência, né? Muitas pessoas, incluindo aí a população, né, idosa, não, muitas vezes está num bairro violento em termos de estatística de violência e, dependendo da sua rede de relações, ele não se considera que mora em um ambiente, em uma vizinhança violenta. Em outros casos, você tem pessoas que moram em bairros que têm toda uma estrutura que sofre pouco com a questão de violência voltada, né, à questão de homicídios e tal, mas a sensação é muito diferente. A sensação de que a qualquer momento pode sofrer alguma coisa nem sempre está relacionada, né, à ocorrência em si. Agora, as políticas públicas têm que estar acompanhando as duas coisas, né? Tanto a sensação, como que eu posso mitigar isso, né? Tem a ver com confiar mais nas instituições, a dar mais acesso a ambientes como a gente estava debatendo agora, a cidade, né, a viver a cidade. Então, também é muito importante pesquisas como a de vitimização, que traz também relatos que não fazem parte dos boletins de ocorrência, fazem parte, né, daquilo que está subnotificado, né, das cifras ocultas que a gente fala. Né? Ô, Felipe, ocultas. Fala, Isabela. Você falou da região metropolitana, já que aqui é o Observatório das Metrópoles. Então, eu queria colocar um dado aí, justamente esses novos governantes, né, em relação ao território, né, da região metropolitana. Nós verificamos que Vitória dentre as 7 municípios que compõem, é o que tem maior número de idosos, seguido de Fundão e Guarapari. Em termos de estado do Espírito Santo, nós temos aquelas regiões, aqueles municípios mais serranos, que é Itaguaçu, Laranja da Terra, Alfredo Chaves, são os que estão concentrando o maior número de idosos. E, falando para o pessoal que vai estabelecer políticas públicas, né, poder público, é importante pensar o estado do Espírito Santo envelhecendo. Esse número aumentou demais. De 2010, que era 364 mil idosos acima de 60, hoje, pelo censo 2022, nós mais que dobramos, 70%, foi para 631 mil idosos no estado do Espírito Santo. Então, vamos estar atentos, nós temos que inovar, pensar em tecnologias para inserir o idoso, tanto também no mercado de trabalho, na política pública sobre acessibilidade e mobilidade. Então, temos que repensar toda a nossa estrutura, inclusive institucional, né? De como que está esse acolhimento, em que secretaria, qual está mais ajustada. É um novo pensamento para o futuro, né? Não tem como não falar disso. Só rapidinho, eu queria aproveitar que o Tiago falou de segurança pública e a Isabela falou agora, nós temos de estar atentos. O idoso, por conta de falta de mobilidade, por conta da saúde comprometida, ele não sai de casa. Aí ele fica com isso aqui na mão, professor, ó. Aí ele fica vulnerável a uma outra treta. A treta tecnológica é cair em golpes que é o tempo todo os bandidos, a bandidagem de pescaria, uma hora pega alguém, uma hora alguém cai. E é isso também uma outra preocupação, né, Tiago? Porque não é só não ser assaltado porque eu não saio de casa, mas eu posso ver a minha conta bancária sendo limpa por conta de um golpe. O Observatório acaba de lançar uma resenha de análise criminal exatamente sobre estelionato no ambiente virtual. Vai, Corinthians, tô antenado. É isso aí. E assim, principalmente a partir do momento da pandemia, né, esse tipo de crime teve um crescimento muito grande. Os crimes de estelionato virtual vem crescendo muito, né? E cada vez tendo formas diferentes de atrair, de captar a atenção das pessoas. E, mais uma vez, como a gente falou, né? O idoso que não consegue ter o acesso à cidade, ter uma saúde e que fica muito fechado em casa e fechado também no ambiente virtual agora, também aumenta uma chance de vitimização aí, né?
Você ia falar alguma coisa, professora? Eu te interrompi? Eu ia, vamos ver se eu lembro. Não, mas então eu queria que a gente está caminhando para o final. Tem algo que eu queria muito trazer aqui, que é a questão do mercado de trabalho. A gente está tendo essa transição demográfica, ou seja, eu vou ter mais pessoas idosas vivendo. E para que essas pessoas possam realmente viver e não sobreviver, elas precisam de grana. E só a aposentadoria não dá conta. E também, mercado de trabalho para idoso não é só colocar ele no caixa do supermercado para empacotar a mercadoria. Eu penso que o idoso, a pessoa idosa, ela pode muito, muito, muito mais. É o que eu jogo na mesa aqui. Como é que fica o mercado de trabalho para os idosos durante essa transição demográfica? A gente também vai precisar ir além do caixa de supermercado, né? Não? Inclusive, os especialistas em economia, né, os demógrafos, eles falam justamente para equilibrar essa balança aí, né, e tentar prolongar um pouquinho um bônus demográfico, é tentar inserir as pessoas que estão chegando nessa idade, né, de 60 ou mais, e ter também combater o etarismo, né? Porque elas são pessoas que podem ser produtivas, podem ser inseridas e produzir. Então, talvez falte aí uma capacitação, a parte de inovação tecnológica, que elas têm que ter maior treinamento, maior capacitação, de modo que elas sejam recebidas no mercado e possam contribuir também na economia e gerar, né, produção. Por quê? Os países, tipo o Japão, acho que foi o primeiro a ser envelhecimento, né, junto com a Europa, acho que é um dos primeiros. O Japão virou a chave agora. O Japão está fazendo mais fralda para pessoa idosa do que para criança. As fábricas estão mudando, virando a chave. Mas, pois a condição deles é bem diferente da nossa, porque a gente está com esse bônus acabando agora, só que a gente não tem a riqueza que eles conseguiram gerar antes do envelhecimento. Então, a gente tem que correr atrás, rapidinho, em termos de mudar e repensar esse planejamento e políticas públicas para esse novo quadro aí que o Censo 2021 mostrou, que é o envelhecimento do Brasil, do mundo e do Estado do Espírito Santo. E não tem como correr disso, né, professora? O que você tem para falar dessa questão do envelhecimento, pessoa idosa, mercado de trabalho, oportunidade? Então, eu acho que assim, a gente já tem mesmo, de fato, uma maior quantidade de pessoas idosas. Então, essas pessoas precisam de um foco específico das políticas públicas. A gente precisa olhar para as pessoas que já envelheceram. Tem um outro foco que é tão importante quanto, que é olhar para o envelhecimento ativo, como eu estava comentando no início, que é as políticas colaborarem para que as pessoas possam manter sua capacidade física e mental, intelectual, social por mais tempo, que tenha a ver com toda a inserção na sociedade, não só com a questão física. Então, assim, as políticas públicas não podem só... igual tratar a doença ou promover a saúde. Transversal, né? Tem que ser transversal. Por que eu falei tratar a doença? Não estou falando assim no sentido quando algo já aconteceu, já se estabeleceu. E aí, tem as pessoas que vão querer ou talvez até precisar voltar ao mercado de trabalho, mas tem as pessoas que vão precisar sair mais tarde do mercado de trabalho, ou que vão preferir sair mais tarde, né? Eu me lembro que eu sempre pensava assim, não, eu quero trabalhar até os 80, 85, eu não consigo me ver sem trabalhar. Daí falaram que a gente não ia poder se aposentar nunca, daí eu comecei a me procurar. Eu também. Porque a gente sabe que a capacidade física vai diminuir. Sim. Então, assim, as políticas e o mercado precisam estar preparados para isso. O que eu já tenho visto nesse grupo até que discute o Velhice Cidadãs, né, é que a gente já tem empresas formadas para inserção de pessoas com 50 anos ou mais no mercado de trabalho, para reinserção. Porque você não precisa fazer 60, se você fizer 50 e ficar desempregado, eles vão preferir a força de trabalho da pessoa mais jovem, não porque tem mais força, mas porque está mais disposto a ganhar menos. E se você já tem uma trajetória profissional, você vai ficar pensando, mas eu vou
trabalhar, andar 2 Ganhar horas de tanto. ônibus ou 1 de ônibus para ganhar a mesma coisa, sei o quê. Não é porque eu não tenho mais filho para criar ou casa para comprar ou sei lá o quê, que eu não preciso de dinheiro. Não, eu vou precisar do remédio, vou precisar de outras coisas, que vai piorando. Muda. O plano de saúde que é altíssimo. Altíssimo. Porque, felizmente, até que Vitória tem uma rede pública de saúde que ajuda bastante. Mas, enfim, a gente tem aumentos de custo, então é um problema. Então, essa coisa do mercado de trabalho voltado para isso, e eu acho que tem uma questão cultural que também tem a ver com, acho que com o aumento de registros de violência, que assim, a gente tem tido campanhas educativas com a coisa da violência, teve com a violência contra a mulher, com a violência contra o idoso está aumentando, então assim, a consciência ajuda muito, mas a gente começou nos últimos anos a falar do idadismo ou do etarismo, mas a gente não incorporou isso. Então, a gente olha no espelho e também não quer se ver velho, né? Então, eu acho que tem que mudar essa cultura no mercado de trabalho. E, por fim, eu queria dizer que não dá... Quando a gente fala em foco no envelhecimento ativo, tem que pensar que todas as políticas sejam intercaladas. Então, coisas que dão certo fora do país, nesses países que tiveram mais tempo para envelhecer, que não é o nosso caso. A gente está envelhecendo rápido. Aliás, os países do Cone Sul, a Ásia também estão envelhecendo rápido, a África. A gente tem que acelerar nas demandas. A gente não tem uma cidade adaptada para isso. Então, se eu digo que se eu não acesso à cidade, eu vou ficar mais recluso e vai ter uma série de problemas de saúde que vão gerar custo e tal, a gente tem que pensar que o acesso à cidade perpassa pela mobilidade urbana, perpassa a mobilidade a pé, o acesso aos espaços públicos, às atividades públicas, às atividades sociais e, portanto, eu preciso ter esse espaço como um intermediador e também políticas de convivência. Então, tem países que trabalham um LED de permanência de idosos com uma creche, educação infantil. Está mais do que provado que conviver com crianças pequenas ativa, melhora as condições cerebrais. Então, assim, a gente precisa olhar de uma outra maneira e olhar para promover saúde, não só para apagar incêndio e para reduzir danos, né? Muita coisa, o olho ali e o olho aqui. Temos de olhar para fora, olhar para dentro, olhar para todos os lados possíveis. Só tiver vontade política e consciência da sociedade para demandar. É isso aí, estamos aqui agora indo para o nosso final do nosso episódio. Em uma palavra, uma metrópole possível para você é a que tem uma palavra. Acesso para todos. Convivência urbana. Uma metrópole possível para você é... Mobilidade e equidade. Mobilidade e equidade. Queria agradecer a presença da Isabela, da professora Daniela, do Tiago. Muito obrigado. Eu acho que a gente tinha assunto aqui para ficar o resto do dia, o resto da noite proseando, porque é um assunto que não pode se esgotar. É uma temática que a gente tem de falar, porque não tem como. Se Papai do Céu quiser que a gente continue aqui, a gente vai ficar velho. Não tem como fugir disso. A única certeza, duas certezas que a gente tem. Ou que a gente vai morrer ou que a gente vai ficar velho. Não tem como fugir disso. Então, quem assumiu agora aí, essa galera que está entrando, você que está voltando, que já estava, que voltou, que vai assumir alguma prefeitura da região metropolitana, é preciso falar sobre isso, é preciso ter propostas, não só para a mobilidade, mas para todas as temáticas envolvendo a pessoa idosa. Queria agradecer você pela sua paciência, pela sua audiência. Esse foi mais um episódio do Metrópoles Possíveis, uma série com 6 episódios que está discutindo dilemas e desafios da região metropolitana da Grande Vitória. E semana que vem tem mais um episódio, viu, gente? Beijo, até lá, tamo junto!